quinta-feira é o dia que a gente fala também aqui no Balanço Geral de pets. Meu amigo animal, o nosso quadro em que muita gente também participa pelo WhatsApp, como esse assunto que nós vamos falar agora, tá? Hoje nós vamos ver que nem todos os animaizinhos são tão comuns como cães e gatos nas casas das pessoas. Existem os chamados pets exóticos e eles podem sim ficar em casa, fazer parte aí da família, mas olha, precisam ser regularizados e de alguns cuidados específicos, como a gente vai ver agora. O JJ é um jabuti que entrou na vida do Vinícius bem por acaso. Ele o resgatou de uma rodovia e passou a fazer parte da casa e vida do veterinário. É um animal diferente dos mais comuns, cão e gato, e assim como outros não tão corriqueiros, exigem cuidados e regramentos. Coelhos, calopsitas, porquinho da Índia são outros exemplos de animais silvestres aqui do Brasil. E no caso desse passarinho, a Ivy, ela é exótica, ou seja, veio de fora da Ásia. É uma espécie ringneck. E entre as normas, esse anelzinho para identificar a regularização. Os pontos que eu gosto de falar são da posse responsável em si, né? Então a gente entender o que a gente espera do animal e quando a gente vai escolher uma espécie, o que aquela espécie necessita para a gente ter tudo certinho e não ter nenhum problema, né? Hoje existem os animais domésticos, então, por exemplo, o coelho, o calopsita são animais que a gente pode ter de uma forma mais livre, assim como a gente tem um cão e o gato, a gente não precisa de uma documentação em si. Mas, por exemplo, outras espécies, como por exemplo, aves mais exóticas, eu estou falando de um ringneck que o pessoal tem bastante, ou então répteis como serpentes, tartarugas, né, os jabutis. Esses animais eles precisam ter uma origem legal. Diferentes ou mesmo ter por uma onda, uma moda, por exemplo, um coelho porque é Páscoa. De acordo com o censo do Instituto Pet Brasil, o país ocupa o 3º lugar no ranking mundial dos que mais possuem pets. São 149,6 milhões de bichinhos. Fora do convencional, também fazem parte dessa realidade nos lares hoje. Mas para ter um, é preciso saber das principais regras. Sempre procurar um criadouro comercial regularizado pelo IBAMA ou órgão estadual. Garantir que tenha a nota fiscal, porque é um dos documentos que apresenta essa legalidade. Adquirir e ter em casa irregularmente é crime e a pena pode chegar a 6 meses até 1 ano de detenção, além de multa. E o acompanhamento veterinário. E nesse quesito, o Vinícius, como tutor e veterinário, diz que é muito importante para saber quais adaptações, quais cuidados são necessários. E saber que, como qualquer outro animalzinho, o ato de adoção deve ter muito amor e suas responsabilidades. No caso do JJ, por exemplo, ele é um jabuti, pode viver muitos anos, atravessar gerações até. É sempre interessante, antes da gente optar por ter esse animal, a gente ter um conhecimento mínimo, pelo menos do que ele precisa e se ele vai se enquadrar na nossa rotina. Não adianta você pegar um animal só porque ele é diferente, ele é um animal de hábito noturno e você sempre de noite está dormindo e você não vai conseguir dar todo esse suporte para ele. Então você conseguir dar essa atenção e se preparar para a chegada dele. O que come, quando come, quanto come, né? E a gente tomar bastante cuidado em relação a isso. É um preparo, eu brinco assim, é que nem a gente vai ter um bebê. A gente tem que se preparar bastante antes. E para a gente ter responsabilidade, né, uma posse responsável desse animal, a gente precisa se preparar bastante antes também. Eu diria que principalmente essa questão do tempo, né? Que, jabuti, por exemplo, atravessa até gerações na família, viu? Papagaio também. Mas, por exemplo, a calopsita vive em média 10 anos, é um animal exótico, tem que ter todos os regramentos, como a gente viu ali na reportagem. E mais do que nunca, entender que não é uma empolgação e sim alguém que chega para a família para ter o devido cuidado no tempo que for e o acompanhamento especializado.